Eu sou Laura Cavalcante, eu sou mentora de coaches de emagrecimento e estou aqui para apresentar para você uma pessoa linda que faz parte de um grupo no WhatsApp. É um grupo que eu criei lá no WhatsApp e reuni vários profissionais que atuam na área e no nicho de emagrecimento, coaches e não coaches. E lá toda semana a gente está falando de um tema diferente, de um tema importante para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E hoje eu trouxe essa pessoa linda para contar uma experiência que ela viveu, que nós vivemos lá no grupo Coach Emagrecer no WhatsApp. E essa experiência é riquíssima, é por isso que eu quero que você saiba, para que você também, coach de emagrecimento, profissional do emagrecimento, saiba que o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento é a pérola fundamental para que a gente se torne realmente um profissional de excelência. E eu quero apresentar para você a Daniele Veríssimo. Ela é coach de emagrecimento e eu vou deixar ela contar o que foi que aconteceu lá no grupo Coach Emagrecer. Daniele, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso te receber e eu queria que você compartilhasse aqui com quem está nos escutando, qual foi a experiência que você viveu? Como é que você chegou lá no grupo Coach Emagrecer? Conta um pouquinho da sua história. Oi, Laura, é um prazer estar com você aqui. Antes de eu contar essa experiência que eu tive, eu gostaria de compartilhar que, devido ao fato de, no passado, eu já ter estudado para concurso, eu sempre pensei que estar em grupo é bem melhor do que estar sozinha, né? Você vê as dificuldades do outro, você vê como foi que o outro solucionou determinadas dificuldades. Então, eu sempre saí em busca de grupos, faço parte de grupos de coaches com diversos nichos, e até que eu caí no grupo de coach, onde só tem coaches de emagrecimento. E eu percebi que faz toda a diferença, porque a forma como você se posiciona, a forma como você fala com o cliente, a forma como a dor do teu cliente é diferente da dor de um cliente de coaching de relacionamento, por exemplo. E eu cheguei lá no grupo com algumas limitações, todos nós temos crenças limitantes que nos impedem de seguir adiante. E quando eu coloquei para vocês lá no grupo, que você me deu um feedback, né, de que a forma como eu estava conduzindo o meu ser coach, né, o meu posicionamento enquanto coach, isso fez toda a diferença. E foi por conta do que você me falou que eu resolvi me posicionar de uma forma melhor e acabei criando um vídeo, resolvi colocar em prática todo o conhecimento que eu já sabia, né? Criar um grupo, se eu acredito que em grupo é melhor do que estar sozinha, então eu falei, o meu ponto de partida vai ser o grupo, e resolvi criar. E, como você viu na internet, está sendo um sucesso. Quando você trouxe aquele momento de vulnerabilidade que você estava enfrentando uma crença limitante, e crença limitante a gente sabe que são ideias que ficam ali na nossa cabeça e ficam buzinando no nosso ouvido e que vai fazendo a gente acreditar que a gente não é capaz, que não é merecedor e tantas outras coisas. Então, a primeira coisa que eu acho assim super bacana dividir aqui com a nossa audiência é que essas crenças limitantes, elas não são algo que acontecem só com os coaches, né? Isso acontece com todos nós. E é exatamente esse espaço lá no Grupo Coach Emagrecer é um espaço que eu faço questão que a gente possa trocar essas experiências para que a gente possa identificar quais são as nossas limitações e aí sim, como você disse, o fato da gente estar em grupo, num grupo que seja um grupo de segurança, um grupo de acolhimento, um grupo que está conectado com o desenvolvimento. Então, a gente, quando junta a força, eu gosto sempre de falar que juntos nós vamos além, né? Quando nós estamos juntos em grupo, nós criamos condições para explorar essas crenças
Isso é que eu achei fantástico. Como você foi capaz de abrir naquele espaço e contar o seu medo. E como foi importante, porque na medida que você contou o seu medo, você lembra que no grupo foram pipocando os medos de cada um, e nesse momento que a gente coloca as cartas na mesa dos nossos medos, a gente olha para eles e aí eles deixam de ser aqueles verdadeiros bicho-papões e a gente consegue atravessar. E eu fiquei muito impressionada, Dani, com a sua capacidade, num espaço curto de tempo, você apresentar o seu medo e superar o seu medo. Foi fantástico esse negócio. Lembra que eu disse a você? Lembro. Era Eu só acredito. uma tiradinha. Eu acredito, Laura, de que quando você, no caso, qualquer pessoa, está disposta a mudar, você abre o coração, né? E o que o outro te fala, você sempre consegue tirar um proveito disso, não fica aquela coisa invalidada. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eu, com as minhas crenças, encontrei um grupo que não é um grupo, deixa eu dizer assim, que é um grupo aberto para que eu possa dividir lá o que eu quiser. E quando eu coloquei, né, as coisas que estavam me pedindo, as minhas crenças, porque assim, eu não sou perfeita, eu tenho as minhas limitações e todo mundo tem as limitações, ok. Mas o que a gente vai fazer com essa limitação, né? Eu estava identificando que eu estava com uma limitação e falei, eu vou colocar nesse grupo, no caso, o seu grupo, que é um grupo que eu me senti bem à vontade para colocar e ter um feedback, né? Poder, através do que vocês falaram lá no grupo, identificar qual o caminho que eu poderia conseguir andar. Parada não dava para ficar, né? Porque o parada estava me incomodando. Se eu cheguei e coloquei no grupo, porque estava me incomodando. Né? Então, a partir do que você e as outras pessoas falaram, eu pude dar aquele clique. E é por isso que eu compreendo a importância do grupo, principalmente um grupo que todo mundo está disposto a ajudar todo mundo, e isso é importante. Existem muitos profissionais que estão se sentindo paralisados e não conseguem ir para o próximo nível, não conseguem conquistar o sucesso que deseja, e na maior parte das vezes começam a deflagrar ideias de incapacitações. Eles se sentem incapacitados, acham que não são merecedores, acham que aquele trabalho não é para eles, que eles não vão conseguir. E aí, quando a gente experimenta um momento como esse, em que a gente coloca o nosso medo em cima da mesa e cuida disso e atravessa esse medo com a ajuda de um grupo, a gente descobre o poder que nós temos de desenvolver um belíssimo trabalho. Então, eu vejo muitos profissionais que estão rendendo menos do que poderiam render e estão achando que estão naquela condição porque eles não têm capacidade de fazer melhor. E o que acontece na maior parte das vezes é que existe apenas uma barreira, e uma barreira tênue, mas que a gente atribui um valor e um tamanho gigantesco. Então, naquela experiência que a gente viveu lá no Grupo Coach Emagrecer, o que eu pude observar de uma forma muito clara é que aquele medo, ele parecia um grande medo, um negócio assustador e que não seria resolvido nunca. E foi apenas preciso que você colocasse a história na mesa. E, logicamente, isso repercutiu no grupo, que foi um trabalho, um momento lindíssimo, porque cada um começou também a perceber o quanto daquele medo que você expôs também fazia parte da história de todos, de alguns dentro do grupo, e como, na própria troca, aquele medo que era gigante, ele se transformou numa condição real, que é apenas uma situação, que é possível atravessar. E por isso Laura, exatamente aquilo que todo mundo fala, assim, todo coach tem que ter um coach, né? No caso, eu tenho um grupo de coaches. Exato. E assim,
o medo, ele pode impulsionar e pode paralisar, né? E da mesma forma como os nossos coaches, eles têm medo de fazer diferente, medo do que vai vir lá na frente, né? Porque toda ação tem uma reação. E fazer as ações corretas e ter sucesso dá medo, dá medo. Então, assim, quando você tem um medo, né? Eu tenho um medo que me paralisa, quando o outro dá um feedback e a gente consegue passar por cima, a felicidade que vem depois. Opa! E foi por isso que foi o resultado fantástico e extraordinário que aconteceu depois. Porque antes você não tinha em perspectiva que você estaria abrindo espaço para a formação de um grupo de coaching, para atender pessoas que querem emagrecer. E numa fração de um espaço assim, mega curto, você simplesmente construiu uma estratégia, você estabeleceu o seu planejamento, você aplicou o seu planejamento, você lançou o seu programa de coaching e você já está com pessoas participando do seu programa de coaching. Então, olha que fantástico a gente ter tido a oportunidade de viver aquele momento. E aí eu também me chama a atenção, porque, em geral, quando a gente fala de trabalhos de grupo, de profissionais, a gente fica muito focado em ferramentas, em técnicas, né? Sim. Essa questão teórica, e isso é bárbaro. Nós trabalhamos isso lá no grupo. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque todo esse arsenal de ferramentas que a gente aprende, desenvolve, que a gente precisa ser bom nisso, isso tudo só pode ser entregue ao mundo se a gente estiver conectado aqui dentro com o nosso eixo. E é por isso que eu faço questão de, lá no grupo Coach Emagrecer, que a gente possa trabalhar aspectos diversos, para que a gente possa se desenvolver como pessoa, para que o nosso lugar funcional, profissional, possa ser desenvolvido também. Você é a Daniele Veríssimo, coach de emagrecimento. Antes disso, eu sou a Daniele Veríssimo, pessoa, né, Laura? Então, assim, ficar ligada só às ferramentas, à teoria e esquecer da essência não vai funcionar. Assim, é bem antes, né? Assim, eu me posicionar enquanto coach e seguir na trajetória enquanto coach é depois do que eu sou, né? Da minha essência, do cuidado comigo. É efeito de quem você é. E por isso que a gente assistiu um salto que você pôde se oferecer, porque você se ofereceu um preço. Você deu um salto. Na medida em que você tomou consciência, cuidou da sua essência, você deu um salto. Então, todo o seu conhecimento, todo o arsenal de ferramentas, tudo que você já aprendeu tecnicamente, aí sim consegue ser colocado a serviço do mundo. Então, isso é sensacional. E aí me diz uma coisa, Dani, o que para você ali dentro do grupo, você considera como a coisa mais importante, que faz você permanecer lá? E, Laura, o que me faz permanecer no grupo é o acolhimento que o grupo tem, o respeito que o grupo tem, quando eu coloco uma crença, quando eu coloco uma dor, quando eu coloco uma frustração, e a riqueza de feedback também, né? Porque, assim, o grupo percebe, né? O grupo acolhe, o grupo respeita e o grupo dá um feedback sem julgamento, né? E aí, dentro do grupo, eu posso caminhar, eu posso andar, né? E ir para o próximo passo. Então, é por isso que eu ainda estou e vou permanecer no grupo, enfim, aí para bastante tempo, por conta desse acolhimento, desse respeito e desse feedback.
É sensacional. Ai, que ótimo. Eu fico muito feliz, porque quando eu criei esse grupo, a minha intenção era essa, era de ter um espaço para a gente pensar sobre o emagrecimento, que é um tema apaixonante, mas que a Sim. gente precisa rever vários conceitos e várias perspectivas, porque do jeito que o mundo convencional trata o emagrecimento, a gente está vendo que a coisa caminha para estatísticas que aumentam progressivamente, tanto sobrepeso quanto obesidade. Então, isso eu queria realmente garantir, uma nova visão sobre o emagrecimento, que é a perspectiva do meu trabalho. Mas, para que isso aconteça, eu também precisava acolher essa nova perspectiva de poder olhar para si mesmo, poder se desenvolver. E eu achei fantástico, porque quando você deu esse salto, né, à medida em que você despontou e está aí com o seu programa lançado, e está tudo acontecendo. Isso também causou um efeito dominó no grupo, porque outras pessoas dentro do grupo que estavam se sentindo ali meio com o freio puxado, também soltaram o freio, pisaram no acelerador, então foi um tal de nascer programa e um tal de fazer lançamento dentro do grupo que eu fiquei assim encantada. Então, eu fico muito agradecida, Dani, pelo presente que você me ofereceu, porque quando você vive uma experiência tão rica como você viveu dentro do grupo, você me faz crer que o fato de eu ter criado esse espaço é realmente um espaço legítimo que a gente precisa ocupar. Então, eu fico muito feliz porque você me ajuda para eu poder cumprir a minha missão como mentora de coach, como uma pessoa que estou sempre querendo propagar a integração e o desenvolvimento. E a gente precisa também entender que nós, coaches de emagrecimento, nós não só devemos, como podemos estar juntos, sem a sensação de ameaças, da concorrência. Nós podemos sim juntar forças, porque o planeta tem zilhões de pessoas e tem muita gente precisando de ajuda para transformar o corpo, para viver uma vida mais leve, com liberdade. Então, nós temos muito trabalho para fazer, então nós podemos sim ficar juntos, discutir o assunto juntos, trocar as ideias, trocar os planejamentos e as estratégias, crescer junto, porque esse planeta cabe todos nós. E eu quero que cada vez mais os coaches de emagrecimento possam se reunir para realmente cuidar desse tema com o respeito que merece e a gente possa realmente trazer a transformação para o mundo. Porque tem muita gente aprisionada dentro do corpo e a gente precisa ajudar essas pessoas a saírem dessas amarras. Então, eu quero te agradecer, Dani, porque você me sentir realizada na minha missão. E é um prazer imenso ter você no grupo, porque não só você traz as suas vulnerabilidades, mas você traz o seu conhecimento, você traz a sua prática, você traz as suas reflexões sobre o tema, e isso tudo engrandece os nossos bate-papos que acontecem sempre lá no grupo, e o grupo cresce com isso. Então, quero te agradecer por você participar do grupo, agradecer esse momento que você está oferecendo para esse bate-papo, para a gente conversar com a nossa audiência. E se você que está me escutando é coach de emagrecimento ou atua no nicho de emagrecimento, mesmo não sendo coach, e quiser fazer parte dessa família fantástica lá no WhatsApp, que está crescendo a cada dia, é só você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp e dizer, sou coach, ou quero ser coach. Que aí eu vou te convidar para fazer parte do grupo Coach Emagrecer, e aí você vai entender exatamente tudo que a gente conversou aqui, porque nós vivemos isso a cada dia, lá naquele grupo que eu amo de paixão. E aí, para você mandar a mensagem, basta você anotar o número que aparece na tela, DDD 21 99 389 2714. Dani, agora eu quero que você deixe uma mensagem para a nossa audiência da sua
da sua experiência como coach, da sua experiência como profissional. O que você pode dizer para motivar quem está nos escutando? Para quem é coach? Primeiro, eu gostaria de falar que esteja perto de coaches, inclusive, do seu próprio nicho. Não é uma ameaça você dividir tudo que você sabe, não é uma ameaça você compartilhar tudo que passa com você. Pelo contrário, você pode olhar para o lado positivo e ver que você tanto pode contribuir com o outro, quanto o outro pode contribuir com você. Então, um grupo de coaches de emagrecimento, ele faz a diferença. E para quem está em processo de emagrecimento também, nunca desista do teu sonho, porque se você desistir, ele de fato nunca vai chegar. E se você já tentou 1001 vezes, tente mais uma. E tente quantas vezes forem necessárias. Não queira sair fazendo dietas mirabolantes para você conseguir o teu objetivo. Porque todo o processo que acontece de você não conseguir dizer não para uma comida ou comer demais, comer por ansiedade, é um processo de um crescimento interno que se você desistir de você mesmo, você nunca vai chegar até o final. E o coach, ele pode te ajudar nisso, ele pode te dar técnicas para você começar a fazer um processo diferente. Então, a minha principal mensagem é nunca desista do teu sonho. Muito obrigada, Laura. Gratidão. E nós estaremos aqui a qualquer momento trazendo uma nova experiência do Grupo Coach Emagrecer, porque lá acontece coisa boa todo dia, né? Não, Dani? Se não acontece. Um beijo, Laura, muito obrigada. E um beijo para você que está me assistindo. E a gente se encontra lá no Grupo Coach Emagrecer.